Shalom Alechem. É um prazer recebê-lo novamente para o estudo da Palavra de Deus. Porção desta semana, Tzaria Metzorah. O aprendizado da Palavra de Deus a cada Shabat se torna importante para a nossa vida, no sentido de que temos a segurança pela verdade que nos traz a liberdade. Antes de adentrarmos o estudo da porção de hoje, recebemos o Shabat com as suas luzes. A porção Tzaria Metzorah, ela considerar e leproso ou lepra, faz referência às enfermidades que podem ocorrer na vida de todo ser humano. Ela também fala a respeito do trabalho do sacerdote como um mediador para que aquele enfermo se veja livre e totalmente apto ao exercício de suas funções no sentido espiritual. É necessário que o homem se encontre numa condição adequada para que possa trabalhar na causa de Deus em qualquer perfil que lhe seja adequado, apropriado ou indicado. Mas qual é a importância dessa paraxá que fala das impurezas ou das enfermidades para a nossa vida cotidiana? Temos alguns versos a considerar. O livro de Levítico, capítulo 14, nos diz assim no verso 5: E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em água e será impuro até a tarde. Verso 6: E aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, que tem fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será impuro até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será impuro até a tarde. Também, quando o que tem fluxo cuspir sobre um limbo, então lavará este as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem fluxo será impura ou imunda. O que isso significa? A enfermidade, em se dependendo do grau, ela acaba tendo uma ampla abrangência no conceito de contaminação. A paraxá Metzorah, ou Tzaria, fala a respeito disso. Os cuidados em relação ao enfermo preservam não somente a prospecção para a sua saúde física, como também prevê os devidos cuidados que devem ser tomados pelo seu próximo para que ele não se veja contaminado através daquele que está enfermo. Os cuidados de Deus para com a nossa saúde e o zelo de Deus quanto ao fato de que devemos buscar nos ver adequados, apropriados, kosher para o exercício de seu ministério é algo impressionante. Essa paraxá é rica nos seus detalhes, mas o que eu observo é que quando uma pessoa estava enferma
Quando uma pessoa, nesse caso aqui citado, tinha o fluxo, qualquer objeto ou a cama que ela se deitasse, a sela do cavalo sobre a qual ela se assentasse, acabaria por assimilar aquela impureza. E qualquer que tocasse nesses objetos, não somente no enfermo, se via numa condição de impureza até a tarde. Nós sabemos que os sacrifícios eram feitos pela manhã e pela tarde. Yeshua falava do dia que tem 12 horas. Então, até o findar do dia, o homem estaria numa condição de impureza. Se fosse ele o enfermo, deveria buscar a cura através do sacerdote. O papel do intermediário para com Deus é de suma importância, porque o sacerdote averiguava se as feridas, se a contaminação daquele enfermo realmente comprometeria o seu serviço diante do Eterno. Quem fazia esse serviço, esse trabalho de averiguação, era o sacerdote. Mas o enfermo, enquanto não passasse pelo sacerdote, tudo aquilo que ele tocasse, naquilo que ele se assentasse, acabava por se tornar contaminado também. E aquele que tocasse o enfermo também estaria numa condição de contaminação, inadequado para o serviço, numa condição de impureza, até a tarde. Por que até a tarde? O sacrifício era realizado à tarde. E aí, o homem se veria novamente numa condição de estar apropriado para o serviço. Mas para se averiguar e confirmar a respeito de uma enfermidade, como sendo ela considerada algo de contaminação ou não, o homem deveria, o enfermo deveria se dirigir ao sacerdote. Isso me faz lembrar uma passagem escrita na Brit Hadashah que nos adverte da seguinte forma: não permita que uma raiz de amargura se alastre em seu coração. Não permita que essa raiz se desenvolva de uma maneira tal, de forma que muitos se contaminem por ela. Não somente o nosso estado físico, no que diz respeito à saúde física, é importante, mas também o nosso estado espiritual. É notório, perceptível, é compreensível que nós, como seres humanos, tenhamos nossos momentos de tristeza, de amargura, momentos em que muitos questionamentos povoam a nossa mente, muitas incógnitas ficam na nossa mente, perguntas sem respostas, diante do mundo que vivemos, das circunstâncias nas quais diariamente somos envolvidos. A relevância do autocontrole, a relevância da confiabilidade do homem para com Deus, a relevância da sua estrutura racional para com Deus, se mostra eficaz nesses momentos. Porque nos diz o livro de Provérbios que no dia da sua tristeza, se você se mostrar fraco ou frouxo, a tua força é pequena. É verdade. Todos nós temos momentos difíceis. E momentos de amargura, não somente de enfermidade física, mas de uma amargura que existe em nosso coração, ou de uma raiz que busca desenvolvimento ali. Se esse momento encontrar guarida, e se de nossa parte for permissível que esta amargura se alastre, se expanda, corremos o risco de que muitos venham a se contaminar por isso. O autocontrole é uma virtude que devemos buscar de Deus. Isso quer dizer que não podemos ter momentos tristes, momentos que perguntamos a Deus coisas que não entendemos? Não, não é isso. Isso significa que devemos confiar em Deus de forma suficiente para que Ele nos cure de nossas amarguras, de nossas enfermidades. Para que o lugar em que nos assentamos seja um lugar apropriado para que o nosso próximo também se assente. Para que aquilo que tocamos seja permissível também ao próximo para tocar.
para que, no momento de enfermidade, o nosso sumo sacerdote possa ser a interface para com Deus e Yeshua, nosso Mashiach, e ele possa nos curar de forma que nos sintamos preparados para nos aproximar de todos aqueles que, como uma família, buscam servir a Deus. O nosso papel é importante porque na soma dos indivíduos se faz uma coletividade, se faz uma sociedade, se faz uma comunidade. Uma comunidade não existe sem a soma de seus indivíduos, e cada um de nós é um indivíduo que deve buscar o cuidado quanto à sua saúde, não somente física, mas principalmente espiritual. As tribulações, as lutas, as dificuldades, muitas vezes elas assolam muito mais do que uma enfermidade física, não é verdade? Porque a enfermidade física, você ora ao Eterno, você busca na medicina algo que possa aliviar a sua dor, propiciar e ajudar na sua cura. Mas para a vida espiritual, existe uma demanda diferente daquilo que não se acha numa farmácia. Mas, felizmente, existe alguém a quem podemos buscar para nos encontrarmos aptos e, de certa forma, predispostos a confirmar a nossa esperança, a nossa fidelidade, a nossa alegria pela salvação futura. Metsorá, Zaria, fala a respeito disso, dos cuidados que devemos ter em nossa vida, para que não sejamos contaminados com aqueles que apresentam características de enfermidade que são definidas na palavra de Deus como impureza. Mas eu te convido hoje a refletir no sentido espiritual. Qual é a importância da sua pureza espiritual? Qual a importância da sua saúde espiritual? Qual a importância da sua preocupação com a sua saúde individual? A importância está em quê? Assim como uma raiz de amargura, de incompreensão, uma palavra dita fora de tempo, a falta de afeição, de amor, de desejo pelo crescimento e desenvolvimento, pode contaminar a tantos outros. Da mesma forma, uma alegria desmedida pela salvação que vem através de Deus pode contaminar de forma positiva o seu irmão que está aflito ou enfermo de alguma forma. Propague o que é bom, compartilhe o que é bom e tenha esperança e convicção nas promessas de Deus, na salvação por Yeshua. Algumas imagens da alegria de nossa congregação e o nosso convite para que você possa estar. Deus possa te abençoar e que mantenhamos firme o nosso propósito com Deus, sabendo que aquele que semeia com lágrimas voltará colhendo os frutos de alegria pela promessa de Deus e pela salvação no nosso Mestre Yeshua. Shalom Aleichem. Até a nossa próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.